sobre a prova objetiva, tá? Em relação à prova objetiva, já falei que é caráter classificatório e eliminatório, tá bom? Outra coisa é que a prova aí, as questões, né, elas são compostas de 5 questões, sendo uma alternativa correta, né? Então não é igual ao CESP, que uma errada numa certa, tá? Fica tranquila, com cabe, é gente boa com vocês. Então são 5 questões, você vai escolher uma aí que está correta. Outra coisa importante também é que na hora que você pega a sua prova, você tem sua prova e você tem o cartão de respostas, né? Aí quem não fez prova ainda vai observar que vem uma frase na sua prova, no seu caderno, né, de questões. Você tem que transcrever essa frase para o seu cartão de respostas, tá? Então tem gente que esquece isso, ó, tá fora, tá bom? Então ele fala aqui, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do seu caderno de questões para o seu cartão de respostas. Não pode esquecer isso, tá bom? Agora, outra coisa em relação a essa parte do conteúdo, eu vou colocar aqui as questões e o peso delas, tá? Em relação, primeiro, às disciplinas que serão cobradas. Gente, FUNCAB é prova para entrar mesmo, né? Porque olha só, vocês só terão que estudar só, tá? Português, atualidade direcionada aí aos aspectos de Anápolis, né, aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos, conhecimentos básicos de saúde pública, que entra a legislação do SUS despencando, que eu adoro, claro, e a parte específica, gente. Então é uma prova aí tranquilíssima, né? Então quem quer ser concursado aí vai pegar e estudar só essas 4 disciplinas. Português todo mundo tem que estudar mesmo. Conhecimentos, atualidades aí, quem mora principalmente em Anápolis é muito mais fácil, né? Ter uma noção de tudo isso, desse contexto. Conhecimentos básicos de saúde pública é SUS em peso, então quem estuda comigo, que assiste as minhas aulas, se dá super bem, né? Porque a maioria dos tópicos estão voltados aí para a legislação do SUS. Nossa, eu tô me achando, né? E conhecimentos específicos, teoricamente, tu tem que saber porque é da tua área, tá? Então vai ser assim. Língua portuguesa, nós teremos aí... Cadê? Língua portuguesa, peso 2, são 15 questões? Isso mesmo, são 15 questões, tá? Então, língua portuguesa, 15 questões com peso 2, então, no caso aqui, para o nível fundamental, tá? Ah, não, deixa eu falar logo assim em relação ao nível fundamental. Nível fundamental é peso 2 para tudo, tá? Então, porque as outras nós vamos ter diferença. Então, língua portuguesa para nível fundamental, peso 2, atualidades também peso 2, saúde pública peso 2 e conhecimentos específicos, tem lá, nem sei se tem nível fundamental, não sei se tem não, mas esse é tudo nível peso 2, tá bom? Um total de 100 pontos. Já para o ensino médio, a mesma coisa também, tá? Peso 2 para tudo. Agora o nível superior que vai ter uma diferençazinha aí, tá bom? O nível superior vai ser assim. Língua portuguesa são 15, atualidades são 5. Saúde pública são 10 e a parte específica são 20, tá? Essas questões, elas são iguais para todos, seja o fundamental, o nível médio ou o nível superior. O que diferencia é o peso. Para o nível fundamental e para o nível médio, o peso vai ser 2 para todo mundo. Para o nível superior vai ter uma diferença, então vai ficar assim. Português e atualidade, para o nível superior, vai ter peso 1, tá? Então, se tem peso 1, teoricamente, não tô falando pra tu não estudar não, tá, criatura? Claro que tu tem que estudar, porque às vezes isso daqui é decisivo, tá? Aquele que vai estudar muitas outras disciplinas, às vezes não consegue, e aí isso daqui é o que vai decidir. Então, você vai estudar, só que como é peso 1, você sabe que você vai ter que se dedicar mais nas outras, tá bom? Então, português e atualidades, peso 1. Saúde pública, peso 2, tá? Saúde pública inclui a legislação do SUS. E a parte específica, peso 3, tá? Então, qual vai ser a proporção, né? Específica, primeiro lugar, saúde pública em segundo, português e atualidade em terceiro, tá? Isso é o nível superior. Agora, o nível médio e o nível fundamental é peso 2 para todo mundo, tá? Então, tem que estudar tudo, tá? Agora, claro que você vê aí aquelas disciplinas que teoricamente são mais fáceis, né, de um quantitativo maior acertar,
Então fica mais fácil você direcionar o estudo para aquilo que teoricamente é mais difícil, para você fazer a diferença entre os demais, tá? Em relação a nível fundamental e nível médio, o que eu vou achar, Andréia, tá? O que eu acho mais difícil aí de estudo é legislação, tá? Não por ser minha matéria, mas porque é difícil mesmo para quem não tem o hábito de estudar leis, porque SUS é literalmente leis. Eu acho SUS difícil, né? Então quando você consegue atingir um nível de acerto na prova de SUS, você já tá lá na frente, faz um diferencial enorme. E também a parte específica, porque a parte específica está direcionada à área da pessoa, tá? Gramática e português também, às vezes a área da saúde não tem muito hábito de estudo, então de diferencial eu acho português e legislação, SUS. Específica, teoricamente, todo mundo tem que saber, tá? Então, para fazer diferencial, aposta aí em português para nível médio superior, tá? E a parte de SUS. Para nível fundamental e médio, Andréia, tá? O nível superior, como é peso 1, português, então ele não vai ter tanta diferença assim não, mas para nível fundamental e nível médio sim, certinho? Que mais? Outra coisa importantíssima, tem que ter 50% de acertos, tá? André, mas eu acertei tudo de SUS, tudo de saúde pública, tudo de específica, tá? Não teve 50%, tá fora. A mesma coisa, eu acertei tudo de SUS, tudo de português, tudo de específica e errei tudo de atualidades. Tá fora, porque você não pode zerar nenhuma disciplina, tá bom? Então tem que ter esse cuidado, não pode zerar, certinho? Então, o que mais em relação a isso? Por motivo de segurança, eles também determinam que eu possa ter uma mesma prova em relação a conteúdo, mas com gabaritos diferentes, tá? Então, é engraçado que quando eu vou responder, sempre quando tem uma provinha assim, o aluno me envia, eu comento essa prova, né? No dia mesmo. No domingo ainda nem saiu o gabarito, mas eu comento conforme o embasamento legal, né? Aí na hora que eu tô comentando, eu falo assim, gente, eu recebi a prova aqui, sei lá, do Paulo, ele me mandou uma prova e essa questão é a questão 20. Nossa, aí um tantão de aluno fala assim, professora, mas minha questão 20 não é essa não sei o que. Tá, gente, não é a 20, mas deve ser a 21, a 23, exatamente por isso, tá? Porque eles colocam, é o mesmo conteúdo, é a mesma questão, só que ela não tá nessa sequência correta, é igual, tá? Para evitar que você olhe pro lado e fala, eu vou marcar igual meu colega, tá? Cuidado, às vezes você olha pro lado, a prova do lado é diferente da sua, e aí você fala, gente, mas o dele tá tudo A, o meu tá tudo B, né? Deve ser porque as provas, elas são diferentes, tá bom? Então, cuidado em relação a esse gabarito que pode ser diferenciado, tá? Aqui, em relação, só pode sair da sala depois de 1 hora dessa prova ter iniciado. Mas eu quero sair antes. Ok, você tá desclassificado, tá? Não tem como, você tem que aguardar pelo menos 1 hora, bom? E para levar também o caderno de questões para casa só na última hora, tá? Terminei com 1h30, vou ter que ficar lá guardando se eu quiser levar o caderno de questões, tá bom? Então só pode sair com 1 hora e para levar o caderno de questões só pode sair faltando 1 hora. Outra coisa importante também é que os 3 últimos a saírem, né, da sala, eles precisam aguardar, tá? Então, só tem 3, eu quero sair agora, eu não posso, eu tenho que esperar o último sair. Só quando o último sair que também os outros 2 vão poder sair, tá bom? Então, isso já é uma regra para todo concurso, tá? Já falei isso, ok. O gabarito oficial vai ser disponibilizado com 2 dias úteis após, né, a realização da prova. Então, domingo, segunda e terça, a partir do meio-dia, acho que é 12 horas, é o meio-dia, tá? E, na hipótese do nome do candidato não constar na listagem oficiais relativa aos locais da prova, o mesmo deverá apresentar o boleto bancário, aquilo que eu já havia citado lá anteriormente, tá bom? Em relação aos recursos, os recursos vocês terão 2 dias, tá? Que ele fala 2 dias úteis após a divulgação do gabarito oficial. Então, se o gabarito oficial sair na terça, tá? Você tem aí quarta e quinta para apresentar esses recursos. E cada candidato pode interpor um recurso para cada questão que ele queira, tá? Só pode fazer um concurso.
Um concurso foi triste, né? Um recurso, tá? Lembrando, gente, que concurso ele é individual, recurso é individual, tá? Quando você faz um recurso, o recurso é seu, tá? Às vezes eu vejo aluno, me passa aí que eu também vou entrar. Não entra com esse mesmo recurso. Por isso que a gente só direciona, a gente fala assim, ó, essa questão ela cabe recurso por isso, por aquilo. Só que você que tem que elaborar o seu recurso, você que tem que justificar ali, tá? Então vai ter que ter um embasamento legal, vai ter que ter uma citação de um livro, claro que tem que ser um livro confiável. Não pode ser a apostila que eu comprei ali na banca, não sei nem quem elaborou essa apostila, tá? Tem que ser uma literatura, uma bibliografia confiável, tem que ter o número da página, o autor, tá? A editora, tudo isso, tá? Tem que ter o embasamento para que seja justificado, tá bom? Os recursos devem ser fundamentados e alegados com a comprovação, isso eu acabei de falar. Porventura uma questão ela for anulada, todo mundo ganha, né? Andréia, eu tinha acertado essa questão, ótimo, você vai continuar com o seu ponto, mas o seu colega que não tinha acertado, ele também vai ganhar um ponto, tá bom? Então é sempre assim, questão anulada, todos os candidatos, eles também recebem esse ponto, tá? E vou falar em relação à classificação. Não, em relação à classificação não, porque essa classificação aí é só aquilo que a idade maior, né? Quanto mais velho, o Estatuto do Idoso diz, né? Que vai ter prioridade, mas aí também depois tem aquelas questões em relação ao peso da prova, né? Específica, aí vem saúde pública, depois português, depois atualidade, tudo isso, tá? Mas isso daí só dá uma olhadinha no edital. E disposições finais, só que o candidato aprovado no concurso, quando convocado para posse e efetivo exercício do cargo, será submetido a exame admissional, tá? Capacidade física e mental, e em caráter eliminatório, tá? Então, fez lá os exames, capacidade mental não tem não, é eliminatório, tá explícito no edital isso daqui, tá bom? Então, vamos fazer assim, eu vou dar aquela minha pausa e volto agora, assim, para falar dos anexos, tá? Que são os quadro de vagas, a carga horária e o salário, tá bom? É rapidão, já volto.